Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Estamos hoje no último episódio da nossa série sobre o Apocalipse e ainda temos coisas para mostrar para você. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu gostaria de oferecer mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, preparado com muito carinho para você e sua família. Este é um oferecimento dos Anjos da Esperança, que apoiam a TV Novo Tempo. E você pode adquirir gratuitamente esse guia de estudos. É fácil. Você pode adquirir através do QR Code. Basta você colocar o seu celular ali. Você colocaria como se fosse tirar uma fotografia, preenche o cadastro e o guia de estudos será enviado gratuitamente em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Você também pode pedir pelo site, pelo biblia.com.br ou ainda pelo telefone. Anote aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. A gente aguarda o seu contato. Em nosso último programa hoje, você verá como o Apocalipse dá o desfecho da história da humanidade. Um desfecho com a certeira vitória de Cristo Jesus. Então, no programa que nós estamos começando agora, nós vamos ver o que acontece depois da volta de Cristo. Ou seja, Jesus volta em glória e majestade, os mortos em Cristo ressuscitam, os ímpios são destruídos por causa dessa grandiosa luz. E então, o que acontece depois? A resposta imediata pareceria ser, bom, aí vem a eternidade, o fim, viverão felizes para sempre. Mas espere um pouco, vamos raciocinar aqui. Como será que alguém que passou praticamente a vida toda no escuro reage diante da luz? Noutras palavras, imagine um homem cego desde a mais tenra idade que começa repentinamente a enxergar. Qual seria a sua primeira sensação? Alegria? Pode ser, mas esta alegria certamente viria acompanhada de um medo, até de um pânico e de uma necessidade enorme de se adaptar à nova realidade. Hollywood mostrou isso bem de perto no filme À Primeira Vista, do diretor Evan Winkler. O filme retrata a história verídica de Virgil Adamson, um americano que, devido a uma doença congênita, ficou totalmente cego ainda na infância. Depois de se tornar um adulto adaptado à sua deficiência visual, ele passa por uma intervenção cirúrgica e volta a enxergar. Seu dilema agora era sua readaptação ao mundo que ele finalmente pode ver. É muito interessante esse filme, principalmente numa época de inclusão. Esse filme, ele se torna mais ainda emocionante a partir da cirurgia, quando Virgil começa uma nova luta, uma luta árdua, eu diria, e até emocionante, para que ele se adapte à nova perspectiva de mundo. No começo, tudo é muito estranho para ele, pois ele não consegue reconhecer em algo que jamais tinha visto na vida. As cores, as formas, os objetos, tudo era novo, estranho, difícil de associar. Virgil não consegue nem se ver no espelho. Não via a sua própria imagem refletida, nem a dos objetos que ele tocava. Esse filme serve de metáfora para a introdução desse assunto que eu quero apresentar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 12, que hoje enxergamos a realidade como por um espelho, isto é, de modo obscuro. Mas então, após a volta de Cristo, veremos tudo claramente, veremos o nosso Senhor face a face. E como você acha que dará esse processo? É claro que o próprio apóstolo Paulo também escreveu que na volta de Jesus seremos transformados todos, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Isso está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Mas veja que ali ele está se referindo ao tempo da morte, ou seja, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Mas para aquele que morreu, tanto faz ter ficado 1 minuto morto como 1000 anos, que tudo não passará de 1 segundo de inconsciência, de um literal abrir e fechar de olhos. É claro também que a transformação de nosso corpo será instantânea em termos de perder a corrupção que hoje nos acompanha e
adquirir um corpo glorificado, mas isto não elimina o fato de que teremos que nos adaptar de certa forma à realidade celestial, assim como o cego da história que precisou se adaptar à situação agora de enxergar a luz. Veja, isto não significa de maneira nenhuma adaptar o caráter, porque a adaptação do caráter ao céu é uma obra da vida aqui neste mundo e se chama santificação, ou seja, aqueles que não tiverem um caráter adaptado ao reino de Cristo não poderão ir para lá. Mas elementos físicos, mentais, certamente precisarão de mais tempo para se adaptar. Você se lembra daqueles mineiros que ficaram presos numa mina no deserto de Atacama, no Chile, em 2010? Eles ficaram 69 dias a 700 metros de profundidade e, ao voltar à superfície, tiveram de usar por muitos dias óculos escuros especiais, pois a sua vista precisava se acostumar aos poucos à claridade. Eles não suportariam, de princípio, a luz natural de um dia sem nuvens. A mesma coisa acontecerá com a nossa chegada ao céu. Não que nós precisemos de óculos escuros, é claro. Mas veja, Apocalipse 22, verso 2, afirma que na nova terra, as folhas da árvore da vida serão para a cura dos povos. Mas espere um pouco. Que cura é esta, já que ninguém ficará doente? João tira esta imagem do livro de Ezequiel, capítulo 47, verso 12, que eu vou ler para você. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Quando eu leio isto no Apocalipse, esta paráfrase de Ezequiel, eu percebo que no original grego está a palavra terapeia, que está traduzida por cura, mas também pode ter o sentido de nutrição, alimento, serviço. A ideia, portanto, é que à medida que os salvos comerem da árvore da vida, eles se libertarão das limitações físicas e mentais que séculos de pecado impuseram à humanidade, agora que eles estão sendo restaurados à imagem de Deus. Imagine por um instante a promessa bíblica de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Você viu essas promessas nos programas anteriores. Imagine então por um instante uma mãe que perdeu um filho ainda bebê e tem a feliz oportunidade de recebê-lo com vida na manhã da ressurreição. Certamente será um encontro maravilhoso, fantástico, daquela mãe com aquele bebê. Mas veja, a criança ressuscitará como criança, não como um adulto feito. Logo, nos primeiros anos da eternidade, haverá no céu crianças, adolescentes, que crescerão à medida do tempo até atingirem a estatura completa da raça humana em sua glória antes do pecado. Aliás, Paulo fala de uma progressão nesse período celestial, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, verso 13. Portanto, isto implicará em um desenvolvimento intelectual, em aprendizado de novos conhecimentos e, certamente, de uma adaptação àquela maravilhosa realidade da qual hoje nem fazemos ideia de quão perfeita será. Por isso, de acordo com o Apocalipse capítulo 20, haverá um período de 1000 anos que intermediam a volta de Jesus e a descida da Nova Jerusalém neste planeta. É neste aspecto que é importante salientar um outro detalhe muito importante desse milênio. É que muitos que ali chegarem ao céu, certamente vão ver entre os salvos aqueles que eles tinham certeza que encontrariam. Talvez um ente querido da comunidade ou mesmo um parente. Veja esse caso bíblico, que é diferente do que eu citei anteriormente. Quando Estevão morreu apedrejado, a última imagem que ele viu foi de um jovem chamado Saulo segurando a capa daqueles que o assassinavam. Saulo, nessa época, era inimigo ferrenho do cristianismo, apoiador da reprimenda aos cristãos. Mas ele se convertera depois da morte de Estevão, mudou o nome para Paulo e se tornou o maior pregador cristão de todos os tempos. Mais da metade do Novo Testamento é de sua autoria. E a maior cidade do Brasil recebeu o seu nome em homenagem a Paulo. Estou falando de São Paulo.
Só que Estevão não teve contato com nenhuma dessas informações. Ele está morto, está em estado de inconsciência. Quando finalmente o seu corpo ressurgir do pó na volta de Jesus, o tempo para Estevão foi como um abrir e fechar de olhos, desde o seu apedrejamento até a volta de Jesus. Portanto, será uma surpresa para ele chegar ao céu e encontrar ali, em posição de destaque, um dos maiores opositores da sua fé. É claro que não haverá ódio, ressentimentos, mas esta nova realidade não é algo instantâneo, demanda tempo de adaptação e Deus sabe disso. Aliás, Ele não somente sabe, como respeita a nossa condição e a considera apropriada. Afinal de contas, Deus poderia ter criado a humanidade completamente pronta, mas preferiu fazer um casal apenas fisicamente adultos e dar-lhes a ordem para que crescessem, multiplicassem. Isto envolve um progresso, um amadurecimento. E por que no céu seria diferente? É nesse tempo que teremos a oportunidade de participar do julgamento de Deus, examinando os livros e conhecendo cada motivo das decisões divinas. Veja o que diz a Bíblia. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foram-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Ao comentar sobre certos litígios entre irmãos que buscavam juízo externo para resolver problemas de dentro da igreja, Paulo escreveu o seguinte: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, o mundo deve ser julgado por vós. Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, 2 a 3. É claro que os anjos a que se refere essa passagem são anjos caídos, aqueles mesmos que se uniram na rebelião com Lúcifer no céu e serão destruídos juntamente com ele. E é interessante notar que Jesus, em João capítulo 14, promete aos seus discípulos voltar para levá-los para a casa do Pai. Então, num primeiro momento, após a volta de Jesus, nós vamos subir com ele para o céu. Ficaremos no céu 1000 anos e somente depois disto é que retornaremos à terra na Nova Jerusalém. Mas o que acontecerá aqui no planeta durante esses 1000 anos em que a igreja estará com Cristo no céu? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, versos 1 a 3. Satanás, então, estará preso aqui no nosso planeta por uma cadeia de circunstância. Ao ver a Terra completamente destruída, todos os seres vivos mortos e o resultado de tudo aquilo que ele mesmo iniciou, esse anjo rebelde terá tempo bastante para refletir sobre as consequências do mal que ele mesmo projetou. Mas isto não significa que ele se arrependerá. Ele apenas verá o resultado da guerra e dará razão à justiça de Deus. Mas ainda assim, o diabo não se renderá ao reino de Cristo. Na verdade, ele já havia ido longe demais para voltar. Olha o que diz a Bíblia. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então, com o fim do milênio, a Nova Jerusalém desce do céu, conforme você pode ver em Apocalipse 21, verso 1. Pois é aqui na terra restaurada, que será o governo eterno de Deus. Ou seja, o céu, entendido como promessa futura, será, depois do milênio, aqui mesmo, num planeta restaurado. Os ímpios que tinham sido mortos ressuscitarão depois do milênio graças a uma concessão especial de Deus e se unirão ao diabo para atacar a cidade. Mas é neste momento que eles serão exterminados para todo sempre. Veja o que está no Apocalipse. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo,
que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, versos 9 e 10. Essa atitude mostra que eles realmente não estavam arrependidos de seus delitos e que nenhuma eventual chance que pudesse ter sido dada por Deus iria modificar o pensamento do diabo e daqueles que se uniram em sua rebelião. O Apocalipse, capítulos 20 e 21, detalha muito bem esta última parte da história universal. E ela pode ser resumida para você como um quadro que eu quero colocar aqui à frente. Preste atenção nesse gráfico aqui. Ele vai mostrar para você, em detalhes, o que é o milênio. Você tem os últimos dias, que é quando nós estamos vivendo, e esses últimos dias serão coroados com a volta de Jesus, na qual ocorrerá a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios vivos e o aprisionamento de Satanás. A terra então fica desolada. Inauguram-se 1000 anos de intervalo. Nesses 1000 anos, os justos estão no céu, participando do julgamento e se adaptando à realidade celestial. Os ímpios mortos não ressuscitam e Satanás fica preso aqui na terra por uma circunstância, uma cadeia de circunstâncias. Não é uma prisão literal. E a terra também acaba ficando em descanso. Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu, de acordo com Apocalipse, capítulo 21. Os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, o julgamento acontece, desce fogo do céu e aí a Nova Jerusalém finalmente se torna o centro do planeta, que é restaurado e a paz finalmente reina. Aí sim, a partir disto, começa a eternidade com Cristo Jesus. Mas uma pergunta ainda nos vem à mente. Se os ímpios já estão julgados e o caso deles decidido, por que ressuscitá-los novamente depois do milênio apenas para que possam ser destruídos uma segunda vez? A resposta a essa pergunta talvez esteja no Cântico de Moisés, registrado em Apocalipse capítulo 15, e que será o cântico de vitória de todos aqueles que vencerem a besta e a sua imagem. Preste atenção no que diz o texto. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 3 e 4. Veja, todas as nações, diz o texto, virão e se prostrarão diante de Deus. Todas, não apenas algumas. Paulo fala algo parecido em Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, Deus também o exaltou, a Cristo, sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estes textos são muito significativos, especialmente esse último que eu acabei de citar, porque eles nos levantam várias perguntas. Primeiro, por que todos terão de reconhecer a Cristo e confessar a sua justiça? Se fala todos, incluindo céu, terra, debaixo da terra, quer dizer o universo, todas as criaturas, até o diabo e seus anjos. Aliás, a Bíblia diz que os demônios também creem e estremecem. Veja mais esse tema repetido na carta de Paulo aos Romanos. Está escrito, como eu vivo, diz o Senhor Deus, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, verso 11. Interessante que esse texto de Romanos cita textualmente, quase literalmente, Isaías 45, 23, que anota o reconhecimento universal não apenas da força de Deus, mas também da sua justiça. E no capítulo seguinte, o profeta menciona até os falsos deuses se prostrando em reconhecimento de que Deus é o Senhor. Mas por que Deus precisaria da confissão de ímpios, de ídolos e até de demônios? Narcisismo divino? Creio que não. O motivo é mais profundo do que isso. Quando Lúcifer começou a sua revolta no céu, ele colocou em dúvidas o caráter de Deus perante o universo. Deus foi falsamente acusado de ser um déspota, um criador que obriga suas criaturas a servirem-no.
Por isso, ao invés de destruir prontamente o anjo rebelde, o Senhor preferiu dar tempo para que ele primeiro se arrependesse e, uma vez que isto não aconteceu, que o mesmo revelasse finalmente o seu verdadeiro caráter e as suas intenções. É por isso que no livro de Jó, Satanás tem acesso ao céu e, em disputa com Deus, sua suposta posse sobre a terra e a vida de Jó são reivindicadas. E ele aparentemente tinha um motivo legal, uma vez que conquistou o domínio da terra, levando Adão e Eva a se unirem à sua rebelião. O caso, portanto, tinha dimensões políticas, eu diria, e judiciais de modo cósmico. Deus, é claro, poderia acabar com tudo isto numa só ordem, mas o nosso Criador é coerente com o seu caráter. As leis do universo foram dadas por ele. Seria injusto acabar com tudo na base da autoridade sem seguir o processo legal que o próprio Deus criou. Portanto, perdoar a humanidade e resgatar a terra teria um preço a ser pago. Não ao diabo, mas à reivindicação exigida pela lei que determinava a morte aos pecadores. Esta morte não significa de maneira nenhuma um capricho de um Deus que diz ou me aceitem ou morram. Mais parecido talvez com um rapaz que ameaça a moça dizendo: se você não casar comigo, eu matarei você. Não se trata disso. É que Deus é a única fonte de vida. Fora de Deus não há existência real, muito menos vida com propósito. Portanto, quando Deus disse ao casal: no dia em que dele comerdes do fruto, certamente morrereis, é como se a água dissesse ao peixe: no dia em que desistir de viver em mim, você, peixe, morrerá, porque peixe só vive dentro da água, não fora dela. Por isso, ao falar do milênio, o Apocalipse capítulo 20 faz uma distinção importante entre a primeira e a segunda morte. A primeira morte é aquela natural que todos experimentamos como consequência da queda de Adão e Eva, ou seja, ela está no mesmo pacote de coisas indesejadas como a presença de espinhos, dor, cansaço, sofrimento, que nem os sinceros neste mundo escapam dessas inconveniências. Estas coisas, contudo, são passageiras, são remediáveis, pois Deus pode restaurar todas as coisas. No entanto, há uma morte da qual não há volta, a segunda morte, a morte do lago de fogo e enxofre. Este é o verdadeiro inferno, a ausência absoluta de Deus. Note que, de acordo com Apocalipse 20, verso 10, este lago incandescente não se limita a produzir queimaduras, mas tormentos. Um termo que em grego quer dizer tortura física, mas acima de tudo, tortura mental. Como alguém que se debate nas águas com a sensação que está afogando e perdendo o oxigênio. É uma angústia mental inimaginável. O fato de ser algo que dure para sempre, no meu entendimento, deve ser lido como algo de consequências eternas e não necessariamente que haja um fogo que queime para sempre. Judas capítulo 7 fala de Sodoma e Gomorra, cidades destruídas pelo fogo da ira de Deus, como exemplo do fogo eterno. E estas cidades não ficaram queimando até hoje. O sentido é que o seu destino foi eternamente selado. Elas nunca voltarão a existir. É assim que eu entendo o fogo eterno de Apocalipse capítulo 20. Ademais, não faz sentido Deus ficar para sempre queimando criaturas que Ele mesmo criou com amor. Soa sadismo divino. Ademais, considerando que a vida só existe em Deus e os ímpios estarão nesse tempo ausentes de Deus, não há por que imaginar que vivam para sempre no inferno. Seria o mesmo que admitir vida fora da vida, vida fora de Deus. Isso não faz sentido. As consequências, sim, estas serão eternas, porque é aí que entra o caráter de Deus. Cristo enfrentou a cruz para que não precisemos enfrentar o lago de fogo e enxofre. Quando clamou: Deus meu, por que me abandonaste?, aceitou sofrer a ausência absoluta do Pai, a dor da separação que gera uma consequência eterna. Mas que consequência eterna a cruz deixaria em Cristo? Bem, sendo Ele Deus, não tem como deixar de ser Deus ou perder seus atributos divinos, muito menos morrer. Contudo, Ele pode voluntariamente suspender os seus atributos divinos e permanecer para sempre, consequência eterna, com as marcas de sua crucifixão. Tanto que o Cordeiro glorificado estava no trono, ainda tendo a marca da degola, as mesmas marcas que ele mostrou a Tomé, já estando num corpo ressuscitado.
E não se tratam de cicatrizes. O sentido é mais profundo do que isso. Jesus ficará para sempre marcado, retido voluntariamente num corpo humano. Por isso a Bíblia diz que hoje nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, verso 9. Filipenses 3, 21 também diz isso a respeito de Cristo. Ele transformará o corpo de nossa humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ora, considerando que nenhuma criatura pode ter uma glória semelhante à glória de Deus, só há uma forma dele prometer que teremos um corpo glorioso semelhante ao seu. Se ele se humilhar e descer ao nosso nível. E foi isto que Cristo fez e que Paulo chama de esvaziamento de sua divindade, em Filipenses 2, 5 a 11. Vamos ler juntos esse texto que é muito bonito. Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que o Pai dá a Jesus um nome que está acima de todo nome. Embora, por definição, isso seria sem sentido, uma vez que, sendo Deus, não teria por que atribuir a Cristo o título de Deus. Não se dá um título honoris causa de médico para um profissional de saúde que já é formado em medicina e possui o seu CRM. É que antes da cruz, Jesus era Deus por natureza e depois dela, tornou-se Deus por mérito. Em outras palavras, ele é Deus e merece ser Deus. As consequências do pecado são finalmente visíveis para o universo inteiro. E para Deus garantir que não se levante pela segunda vez a iniquidade, ele precisa liquidar para sempre o mal, seguindo o consentimento de todos. Não que Deus precise pedir autorização para agir, mas considerando que a acusação inicial era de que o Criador obrigava os seus filhos a servirem-no, era necessário, juridicamente, que todo o universo testemunhasse o desfecho do grande conflito e votasse, digamos assim, a favor da decisão divina. É nesse sentido que até o diabo e seus seguidores participam do processo reconhecendo a justiça de Deus e a obra de Cristo. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor.